eu sou o Rick, eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês para tentar responder algumas perguntas que algumas pessoas me fizeram sobre o outro vídeo que eu fiz há algum tempo já, mas eu não tinha tempo, não tive tempo de fazer um vídeo de respostas, eu tinha que ficar respondendo de um em um e acabava que não respondia adequadamente a todo mundo. Então eu resolvi fazer um vídeo que é melhor. No vídeo anterior eu falei como publicar seu livro no sistema de autopublicação da Amazon. É um vídeo bem interessante, apesar de ser bem longo, porque eu ensino passo a passo. Eu entro no sistema deles e mostro como acontece. Mas se você tem um material e deseja publicar, vai lá que é muito bom. Você vai aprender um sistema de alta qualidade, gratuito, onde você mesmo vai fazer tudo. Vai ficar tudo do seu jeito, então é interessante aprender assim. Mas muitas pessoas, depois de assistirem aquele vídeo, me perguntaram, inclusive até pessoalmente, me falavam: Rick, o que eu escrevo? Como eu escrevo um livro? Como eu monto meu livro? Sobre o que eu falo no meu livro? São perguntas importantes, mas muito difíceis de responder essas questões que vocês levantaram. Por isso eu fiz uma listinha aqui com alguns itens, vou tentar mostrar para vocês. Eu fiz uma listinha com alguns itens que eu vou tentar abordar nesse vídeo, tá? Não tem como te falar tudo isso num vídeo só. Eu vou só passar os tópicos para você do que você precisa ter em mente. E quem sabe, se for o caso, futuramente eu vou fazendo outros vídeos abordando tópico por tópico para a gente tentar esmiuçar esse assunto, tá bom? O primeiro item do tópico é criatividade. Criatividade, se você pensar na morfologia da palavra, morfologia, se você você quer trabalhar como escritor, você tem que aprender alguns termos. A morfologia da palavra, criatividade é uma atividade de criar. Isso eu não posso te ensinar. Isso ninguém, em nenhum canto do mundo, pode te ensinar. Isso você aprende sozinho. É uma coisa que é sua, é como se fosse parte de você. Você tem que ter isso já contigo. Não tem nenhum curso que vai te ensinar a ser criativo. Pode até ter métodos que te ajude a desenvolver e aprimorar a sua criatividade. A te tornar uma pessoa criativa não dá. Isso tem que ser seu, tá bom? Então, primeira pergunta, você é uma pessoa criativa? A minha opinião, minha humilde opinião é que todos somos criativos. Muitas vezes só não aplicamos. Ou aplicamos de uma maneira errônea ou em coisas pouco produtivas. Mas se você pensar que todos os dias nós lidamos com inúmeras dificuldades a respeito de inúmeros assuntos, de inúmeros temas, principalmente no que envolve a nossa questão de vida social, e você consegue passar por isso todos os dias. Afinal das contas você está aí. Você conseguiu chegar até onde você está, independente de onde seja. Quer dizer que você teve criatividade para, com os seus meios, com suas ferramentas, conseguir atravessar um caminho, atravessar uma barreira, fazer sua trajetória. Então, criatividade todo mundo tem. Não dá para se ensinar alguém a ser criativo. O que é possível fazer é aprimorar a sua criatividade. Como um esporte, como um exercício, quanto mais você treina, melhor você fica. Então você tem que começar a pensar sobre criatividade para poder colocar isso em prática, para poder colocar isso no papel, no livro. Independente do tema que você queira abordar. Criatividade é a pedra principal, é a primeira, é a base, o seu alicerce, ser criativo. Afinal de contas, existem milhões de pessoas escrevendo e falando ao mesmo tempo no mundo inteiro. Se você não tiver criatividade, você vai ser só mais uma gotinha de mesmice no oceano de igualdade. A criatividade, eu coloquei aqui como atividade de criar. Além da criatividade, você também tem que ter a vontade, tem que querer, você tem que ter o desejo de fazer isso. Às vezes uma pessoa é extremamente criativa, mas você vê que ela não tem muita vontade, ela não está afim de fazer. Então a segunda pergunta que envolve o mesmo tópico é: você está afim de fazer? Você realmente tem esse desejo? Você tem essa vontade interior de criar um livro? Porque é um trabalho árduo, é um trabalho
muitas vezes chato, burocrático, cansativo. Ele não é um trabalho simples. Não que um desenho seja uma coisa simples, mas só a critério de exemplo, um desenho vai envolver uma página. Você fez uma página, acabou. Um livro não, um livro vai contar um passo a passo de uma história e envolve técnicas, costuma ser lento, tem pessoas que demoram anos para fazer um livro. Então, você tem essa vontade, porque se você não tiver essa vontade, se você não tiver essa paixão, esse desejo, você não vai conseguir. Porque é um trabalho que muitas vezes vai te parecer muito mais chato e cansativo do que prazeroso. O prazer, geralmente você só alcança ele quando você finaliza e fala: putz, consegui, você vê seu trabalho feito, finalizado. É por isso que eu estou falando sobre esse tópico, que é o mais importante, que é o fundamental: criatividade barra vontade. O segundo tópico é você gostar. Não gostar na questão de vontade, que é o mesmo tópico anterior. Gostar para você só fazer aquilo que você gosta, aquilo que você realmente está a fim de fazer. Às vezes você pode querer escrever uma história de 10 linhas, ou você está muito a fim de contar uma história que é uma história da vida da sua tia-avó. Você vai dar só um outro nome para a personagem, mas é uma história gigantesca que vai envolver um monte de coisas, um monte de pesquisa, um monte de descrições, um monte de situações, muito tempo, enquanto muita gente vai estar na festa, na balada, se divertindo, bebendo, fazendo várias outras coisas, você vai estar se divertindo em cima de papéis, em cima de textos. Então, só fazer aquilo que você realmente tem a vontade. Ou você vai começar um monte de coisas e parar no meio do caminho. Que é a realidade, a grande realidade da maioria dos autores, pelo menos os que eu conheço brasileiros. Eles começam um monte de coisa e nunca terminam. Então, só fazer aquilo que você realmente tem a vontade. E fazer pensando que você precisa acabar, é claro. Porque fazer e deixar no meio do caminho parado, a não ser que realmente precise parar por um tempo, não é válido, não compensa. O terceiro item dessa lista, vou ticar aqui para não me perder, é técnica. Mas aí a pessoa vai falar: mas você precisa estudar, eu procurei curso, porque um monte de gente procura esse curso também, curso para ser escritor, curso de como escrever livros, e não encontra porque realmente não existe, e quando encontra é roubada, é furada, é um monte de gente falando abobrinha. Técnica não é isso. A técnica é a técnica de criar história. Você não pode... Aliás, você pode procurar, você pode fazer o que você quiser, você é livre. Mas você não vai conseguir encontrar algum curso destinado para escrever, para escrita. Você vai encontrar técnicas de roteiro, por exemplo. São técnicas de como montar uma história, técnica de como estruturar uma história. Isso é extremamente importante saber também. Você precisa ser o melhor, precisa ser o bambambam? Não. Mas você precisa saber que existem técnicas e que é legal, hora ou outra, de vez em quando, você ficar aprendendo uma ou outra técnica para você se aprimorar, para você melhorar. A técnica ela te ajuda a fazer melhor aquilo que você pretende executar. Se você não tiver técnica nenhuma, não vai ser impossível você fazer. Você pode fazer, claro, sem técnica. Mas usando a técnica para te apoiar, seu trabalho vai ficar muito melhor. Então pensa nisso. A técnica ela é importante. Você, pensando no tópico técnica também, é importante que você observe, que você analise, que você assista, que você leia o quê? Absolutamente tudo. Não tenha preconceito. Quando se trata de criação, de criatividade, de criar algo, você não pode ter preconceito enquanto você está estudando para aprender alguma coisa nova. Na hora que você for fazer, no momento que você for executar, você pode pensar: é adequado ou não é? É de acordo com o que eu quero, com o que eu pretendo ou não é? Mas para você aprender uma técnica nova, aprender um jeito novo, pesquise todos, assista todos, leia sobre todos, não tenha preconceito nenhum, porque isso vai te ajudar muito e
o inverso disso, que é o preconceito, vai apenas te atrapalhar. E te atrapalhar muito, muito, muito mais do que você pode imaginar. O quarto item da lista, eu vou tentar resumir para não ficar muito longo. Peraí que tem um carro de som passando na rua. Vou só fazer um comentário aqui. Eu odeio esses carros de som. Principalmente o carro do gás, quando eu tô dormindo que ele passa aqui. Ele faz questão de passar na hora que eu tô dormindo. Odeio ele. Já faz 5 minutos que ele tá falando na minha rua e não vai embora. Tocou o sinal da escola agora pra avisar. Bom, agora tem alguns cachorros latindo, mas é melhor do que o carro de som, né? Pelo menos os cachorros são animais. Bom, vamos voltar lá. Eu tinha falado sobre não ter preconceito. Na verdade, esse é o item 4 da lista, tá? Dos tópicos. O item 5... Agora tem uma mulher gritando. Peraí. Bom, não pode ir com eles, junte-se a eles, né? Se eu for esperar eles parar, a gente não vai terminar isso aqui nunca. E eu preciso fazer outras coisas. Então vamos lá. O item 5 dessa minha lista, que é o quinto tópico, eu coloquei pesquise, procure, garimpe. Por quê? Porque você só pode falar daquilo que você sabe. Mas por que eu só posso falar daquilo que eu sei? Eu não posso inventar? Não é criatividade? Criatividade não é inventar mentiras. Tá? Você pode criar história, você pode criar um universo, você pode criar um monte de coisas, mas não mentir. Porque quando você mente sobre algo que é real, algo que existe, fica nítido, as pessoas vão perceber que você está mentindo. Por exemplo, eu sou alérgico, eu tenho rinite. Eu poderia fazer um filme, ou um roteiro, ou um livro, ou uma peça de teatro, poderia escrever qualquer coisa, principalmente voltado para comédia sobre quem tem rinite, porque isso é minha vivência, eu vivo isso todos os dias. Qualquer pessoa que lesse, mesmo sendo uma pessoa que não tem alergia, uma pessoa que não tem rinite, no momento que lê o que eu escrever a respeito de rinite, vai saber que é verdade, porque tem verdade naquilo. Aí algumas pessoas se questionam sobre esse item, que é um item um pouco complexo, pelo seguinte: vai falar, mas eu só posso falar então sobre a cidade que eu moro? Eu só posso falar sobre lugares que eu conheço? Eu só posso falar sobre coisas que eu conheço? Não exatamente. Por isso que eu coloquei pesquise antes. Você pode falar sobre uma viagem à Lua, por exemplo. Você pode criar uma ficção científica. Mas nós vivemos num mundo onde todo mundo tem acesso à informação. Você pode vacilar se você não conhecer o mínimo de informação científica sobre como é estar na Lua, sobre um pouco da gravidade, sobre como se vê a Terra de lá. A Terra é visível de lá? Realmente é visível? Realmente é possível ver a Terra? Nós realmente podemos ver um globo azul, dá para ver os continentes, dá para ver as nuvens, o que dá para ver? Entende? São pesquisas. E isso vai envolver qualquer tema que você for tratar. Muitas vezes um tema que é muito, muito, muito próximo de você vai chegar num momento que você vai ter que parar a sua escrita e fazer uma pesquisa sobre algo que emparelha-se com aquele tema. Porque nada é uma coisa só. Você pode falar, por exemplo, sobre questão de saúde. Talvez alguém da sua casa, alguém da sua família, tem algum tipo de deficiência e você sabe falar sobre isso muito bem. Mas em um capítulo do seu livro você pode colocar uma ida ao médico, por exemplo. E a ida ao médico você precisa usar termos que um médico usaria para dar realidade ao seu livro. Para que a pessoa que leia o seu livro, a pessoa que acompanha a sua história, poder se identificar e ver que aquilo realmente é um trabalho que vale a pena continuar lendo, que vale a pena continuar acompanhando, para que essa pessoa se interesse ainda mais. E também para que venha enriquecer a pessoa que está lendo. Afinal de contas, é um dos objetivos da leitura. Então, mesmo quando o tema é de seu completo domínio, vai envolver pesquisa. Não tem como fugir de pesquisa, tá bom? E se você quer criar algo totalmente novo, primeiramente você tem que ter uma noção de que é impossível criar algo 100% novo. Você sempre vai partir de um princípio já existente.
Você pode falar de um novo planeta, por exemplo. Planeta é uma coisa que já existe, sabe? Nós já temos a concepção de planeta, que é uma esfera voando no espaço ou alguma coisa assim. Então, por mais que você crie tudo, dê nomes, crie planetas, crie raças alienígenas, raça alienígena é uma coisa que já existe na nossa cultura, então você vai continuar, se você prestar atenção, você sempre vai usar, por mais novo que você seja, por mais inovador que você seja, você vai usar uma base do que já existe, você vai se basear em algo que já está no nosso cotidiano. Você pode inserir coisas novas, mas ser 100% novo é algo que eu, particularmente, considero impossível, que eu nunca vi acontecer e que, de um aspecto fazível, essa palavra não existe, mas eu gosto dela, não é possível. Tá bom? Então, pesquise muito antes, procure assuntos, procure termos, procure informações a respeito do que você quer falar. Você quer falar sobre Salvador, você nunca esteve lá, você pode olhar imagens na internet sobre Salvador, por exemplo, e ter uma boa, se sair bem na sua descrição. O sexto tópico agora, só um instante que eu tô com a garganta seca. Perdão. O sexto tópico é uma pergunta que você tem que se fazer sobre o que você quer falar e o que você quer transmitir. Porque no final das contas, na minha opinião, quando eu paro para pensar no trabalho de um autor, de um escritor, de um roteirista, esse é o trabalho de um autor. É passar uma mensagem. Uma pessoa que conta uma história, ela quer colocar uma sementinha na mente de alguém. Quer levar alguém a pensar a respeito de um assunto, a refletir sobre um tema, a ampliar os horizontes, tentar ruir algumas barreiras, alguns muros que nós como sociedade construímos ao redor de certas coisas. Você pode, por exemplo, falar sobre qualquer tema. Vamos supor sobre preconceito, preconceito racial, preconceito étnico, preconceito social e preconceito muitas vezes até ideológico. Você pode abordar o tema e fazer a pessoa pensar um pouco a respeito disso. Um exemplo aqui para vocês que me ocorreu agora é o filme da Pequena Sereia. Na verdade eu não me lembro muito bem da história, mas em resumo é uma princesa, sim, tem um reino fantástico que eles moram no fundo do oceano, o pai dela é o Senhor dos Mares e tudo mais, mas ela é uma princesa, ela tem tudo, ela é rica, ela tem empregados, ela tem uma coroa como herança, ela tem uma vida perfeita, que todo mundo julga maravilhosa. Só que ela tá chateada, porque ela queria emoção, ela queria aventura, e por ser quem é, ela não pode ter isso. Então ela vai em busca de uma aventura. O filme, a história decorre no meio de uma aventura dela no oceano, dela passeando no oceano. Mas essa é a sementinha plantada. Às vezes você acha que a pessoa, por ser rica, tem a vida perfeita, tem uma vida tranquila, fácil de se levar. E essa história faz você pensar que essa pessoa tem impedimentos justamente por ser rica, justamente por ser uma princesa, justamente por ser quem ela não pode ter alguns prazeres simples da vida, ela não pode andar tranquilamente pela rua como as outras pessoas. E é justamente isso que ela busca tentar ser normal e ela não pode. O filme, que é um filme voltando a um tópico anterior aqui, não tenha preconceito de aprender, tá bom? Que algumas pessoas têm preconceito. Alguns filmes que parecem besterol, por exemplo, As Branquelas. São dois policiais federais, acho que são federais, não me recordo. Eles estão com a tutela de duas jovens ricas, socialite, e precisam ficar na pele delas durante um período de tempo para pegar um bandido. E eles julgam, nossa, nós somos policiais, somos homens,
somos os bambambãs, então pra gente vai ser fácil. E a partir do momento que eles entram na pele delas, eles sofrem horrores. É um filme de comédia, é óbvio, mas eles passam por várias situações desesperadoras que talvez uma pessoa normal não conseguiria ter jogo de cintura para se sair daquela situação, para sair daquelas enrascadas onde eles se meteram. Aí essa é a sementinha. O mundo rico, o mundo de socialite não é tão perfeito assim, ó. São sementinhas. E se você quiser pesquisar mais sobre isso, porque é um pouquinho complexo e eu não vou me aprofundar agora, você pode procurar sobre mote. É um mote de uma história, você pode procurar no Google, vai ter várias pessoas falando sobre isso. Que é basicamente a ideia fundamental de uma história. A ideia principal que uma história retrata, tá bom? Que é o que você quer passar, sobre o que você quer falar, qual ideia que você quer transmitir, sobre o que você quer que alguém reflita. Só mais uma aqui, porque eu me recordei agora. O filme, me fugiu o nome agora, do James Cameron, Avatar. O filme Avatar deles. Que a raça humana vai para um novo planeta, encontra lá coisas lindas, maravilhosas, tem montanhas que voam, com cachoeiras lá em cima, com árvores. A natureza dá para aquela raça que já vive lá tudo o que elas precisam, alimentos, saúde, vida. E a raça humana vai lá com sua tecnologia e tenta se colocar lá por algum motivo. E um homem louco, um general lá meio biruta, resolve dominar essa raça, resolve se impor sobre aquela natureza. E isso gera uma destruição desnecessária. E todo mundo que está ali assistindo começa a torcer pela natureza. Fala, nossa, mas por que esse cara idiota está fazendo isso? Porque ele quer derrubar as árvores? Porque ele quer matar os bichinhos lá? Porque ele quer não sei o quê? Mas a sementinha que esse filme planta é justamente sobre a nossa realidade atual. Porque se nós pensarmos na nossa sociedade, na nossa evolução, que nós que gostamos de shopping center, por exemplo, se você pensar que onde é o seu shopping center favorito agora, onde é seu cinema favorito agora, há algum tempo atrás, talvez houvessem árvores lá, talvez houvessem rios, riachos, talvez houvesse natureza, pássaros, que foi derrubado para a construção de um shopping center. As árvores, a natureza davam um refresco natural para nós, de graça. Agora tem um shopping center com ar-condicionado que precisa ser comprado, que não funciona de graça também, que precisa da energia elétrica para poder funcionar. E a energia elétrica para poder funcionar precisa que seja construída uma usina. Pode ser nuclear, pode ser termoelétrica, pode ser hidrelétrica, mas precisa derrubar mais natureza para construir mais. Essa é a nossa evolução, entende? Que o que acontece ali naquele filme Avatar é uma representação do que vivemos aqui no nosso próprio planeta, e que provavelmente você que está aí assistindo torcia por por aquela raça que são que não são os avatares era o outro negócio lá, mas aquela natureza que estava lá naquele planeta, você torceu por eles. Mas muitas vezes nós não torcemos pela nossa natureza que está aqui no nosso planeta. Essa é a sementinha que o filme tenta plantar. Esse é o mote daquela história. Então, essa é a pergunta que você tem que se fazer, sobre o que você quer falar, qual ideia você quer plantar, qual tema você quer levar para a discussão, que questionamento você quer colocar na cabeça de quem vai acompanhar a sua história. Ok? E o sétimo e último item dessa minha lista, que são 7 itens, não vou falar agora, vou primeiro listar os 6 primeiros. O primeiro é criatividade, o segundo é gostar do que faz, o terceiro é técnica, o quarto é não tenha preconceito, o quinto é pesquise antes, e o 6 é saiba sobre o que você quer falar, o que você quer transmitir. O sétimo e último item dessa minha lista é faça. Se você já tem todos esses 6 itens, agora resta fazer. Coloque em prática isso que eu te falei e boa sorte. Talvez futuramente, com um pouquinho mais de tempo, eu possa abordar um pouquinho mais sobre algumas técnicas, sobre alguma forma de pesquisa,
A mote eu já abordei bastante, criatividade é aquilo que eu te falei, mas eu posso, como eu disse, ninguém pode te ensinar a ser criativo, mas eu posso te dar algumas dicas, ou até mesmo outra pessoa te dar algumas dicas sobre como melhorar o seu aspecto criativo, sobre como treinar a sua criatividade, tá bom? Para não ficar só nas minhas palavras aqui, eu indico livros da Konstantin Stanislavski, que vocês podem pesquisar na internet, eu não sei dizer agora os preços. É voltado para a criatividade de atores, mas é muito bom. Tem do roteiro à criação, que é de um brasileiro que agora me fugiu o nome também. E você pode pesquisar livros sobre como fazer roteiro também. Vocês podem fazer esse tipo de pesquisa na internet, vai resultar em vários links para vocês lá, vocês podem clicar em todos eles. E agora eu queria mostrar para vocês um pouquinho também do meu trabalho. Esse aqui é o meu primeiro livro publicado, que é o Rude Boy do Móvel Will. Está aqui o meu nome. Eu publiquei pela Amazon. Inclusive, eu mostro lá naquele outro vídeo como fazer isso. Ele tem 339 páginas, esse é o total de páginas do livro. Bom, lá no sistema Amazon, como me mostrou no outro vídeo, você é responsável por todo o trabalho, então fui eu que fiz a capa, fui eu que escrevi, fui eu que editei. Tem a correção aqui que foi de uma amiga minha, a Fernanda da Silva, mas o trabalho de fazer o livro é todo seu. Eu fiz a capa, eu fiz a contracapa, eu fiz a lombada e eu editei também. Esse outro livro aqui, que é O Jogo das Pulseiras, é um trabalho conjunto meu com a Irone Jagger, com a Jaqueline Rochinha e com o Alex Silva. Modéstia à parte, todo mundo que leu esse livro gostou muito. Infelizmente, como eu não sei, de uma forma geral, quem está assistindo esse vídeo, eu não posso me aprofundar sobre esse livro, porque esse é um livro que pode ser considerado hot, que é um de Marvel Will. Ele seria classificado como hot, né, na categoria hot. Então fica para um outro momento. Mas esse daqui, que é O Jogo das Pulseiras, é uma aventura. É um livro de aventura e ação. Vocês podem ver a contracapa também. A capa e a contracapa desse livro foi eu que fiz, eu fiz a edição e eu coordenei o trabalho da equipe. Mas não é autoria minha exclusiva. Foram 4 autores ao todo, tá? Tem um outro aqui que não é meu, que é do Samuel Awad. Esse cara é um cara fenomenal. Ele é um pastor. Esse livro é um livro sobre relacionamentos. É um livro bem curtinho, mas é bem interessante. Apesar de ele ser um pastor, ele é respeitoso nas palavras dele. Ele não impõe a religião dele. É baseado na crença religiosa, um relacionamento baseado numa crença religiosa, mas você pode interpretar as palavras dele e tomar para você alguns conselhos, inclusive, que ele dá, que é bem interessante. Eu que editei, eu que fiz a capa também desse livro, tá bom? Eu que fiz a contracapa. Aqui o símbolo da minha edição, tá bom? Aqui, não sei se dá pra ver, deixa eu ver. Acho que dá pra ver. Bom, é isso. E agora eu vou sair dessa posição que está extremamente desconfortável, porque eu tenho que ficar meio abaixado aqui para poder dar a altura do celular, que eu estou filmando pelo celular. Abraço e até a próxima.